Olá, nós somos o Ciência Feminina e hoje vamos continuar a contar um pouco da história das mulheres na ciência. Vamos falar sobre a época da Revolução Científica. Mas antes disso, já assistiu o nosso vídeo sobre o início da história das mulheres na ciência? Se ainda não assistiu, clique no card para assistir. Falamos um pouco sobre a alquimia e a bruxaria. Após 1500 anos, sem muitos registros de mulheres cientistas na Idade Média, entramos no século XVI, quando teve início o período chamado de Revolução Científica, que durou até o século XVIII. Começou na era do renascimento cultural e científico, que incentivava o espírito crítico. Os conhecimentos passaram a ser considerados verdadeiros depois de confirmados pela experiência e razão, surgindo assim o método experimental ou científico. A partir desse período, a ciência, que até então estava vinculada à religião, passa a ser um conhecimento mais estruturado e prático. Mesmo assim, em geral, a Revolução Científica pouco fez para mudar a ideia vigente sobre a natureza das mulheres, mais especificamente, sua capacidade de contribuir para a ciência tanto quanto os homens. Segundo o professor americano Jackson Spivogel, os cientistas do sexo masculino usaram a nova ciência para propagar a visão de que as mulheres eram, por natureza, inferiores e subordinadas aos homens, e adequadas a desempenhar um papel doméstico como mães. Como já acontecia no passado, as mulheres dessa época participaram de diversas atividades científicas, nas quais a tradicional habilidade manual, a destreza, o sentido de observação, a inteligência, a imaginação e a capacidade de trabalho que sempre tiveram foram muito aproveitados. No entanto, com algumas exceções, as mulheres só puderam entrar na sociedade científica pelas portas dos fundos. Algumas dessas mulheres, que eram de classes nobres ou burguesas, tiveram a chance de receber uma boa educação, mas ficavam restringidas como assistentes ou colaboradoras de cientistas conhecidos. Apesar de tudo isso, temos algumas mulheres que conseguiram se destacar nessa época. Uma delas foi Margaret Cavendish, a duquesa de Newcastle-upon-Tyne, uma aristocrata, filósofa, poeta, cientista e romancista britânica que viveu de 1623 a 1673. Sua escrita abordava uma grande variedade de tópicos, como estudos de gênero, poder, educação, método científico e filosofia. Em seus estudos científicos, ela criticava a crença de que os seres humanos, através da ciência, eram os mestres da natureza. Margaret foi desprezada pela Royal Society, que já tinha um histórico de exclusão de mulheres. Ela participou de alguns dos mais importantes debates científicos da época, e embora tenha sido a primeira mulher autorizada a participar de uma reunião, não foi incorporada como membro e depois foi banida. Outra mulher importante da época foi Maria Winkelmann, a astrônoma mais famosa na Alemanha, que viveu de 1670 a 1720. Ela recebeu os primeiros ensinamentos científicos do pai e do tio, e sua oportunidade de se tornar uma astrônoma praticante surgiu ao se casar com Gottfried Kirch, o astrônomo mais importante da Prússia. Se tornou a primeira mulher a descobrir o cometa de 1702. Quando seu marido morreu, ela concorreu a uma vaga de astrônoma assistente na Academia de Berlim. Porém, por ser mulher e não possuir diploma universitário, ela não foi admitida. Os problemas de Winkelmann com a Academia de Berlim são o reflexo dos obstáculos que as mulheres enfrentavam para serem aceitas no campo de trabalho científico, considerado à época um nicho exclusivo dos homens. Podemos citar também a alemã Maria Sibylla Merian, que viveu de 1647 a 1717, investigando a natureza e foi uma das fundadoras da botânica moderna e da zoologia. Aos 13 anos de idade, Sibylla começou a criar lagartas e a estudar sua metamorfose em borboletas.
Durante sua vida, ela estudou plantas e insetos e fez pinturas detalhadas sobre eles. Em 1699, viajou para o Suriname para estudar e registrar diversos insetos tropicais e depois publicou obras que influenciaram diversos outros naturalistas do período, com suas vívidas imagens coloridas de animais do Novo Mundo. Devido à sua cuidadosa e detalhista observação da metamorfose da borboleta, é considerada como uma das mais importantes estudiosas da entomologia, ou seja, do estudo dos insetos. Foi a grande entomóloga da sua geração, elevando o conhecimento sobre insetos na época através de seus estudos e ilustrações. Após a Revolução Científica, veio o movimento do Iluminismo, durante o século XVIII, também conhecido como o Século das Luzes. E vai ser esse o assunto do próximo vídeo dessa série histórica. E vocês, já conheciam alguma das mulheres que citamos aqui? Conhecem mais algumas? Escrevam para nós nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um like e compartilhe com seus amigos. Se inscrevam no nosso canal para saber o resto dessa história. Sigam a gente também pelo Instagram, @Ciência Feminina. Até a próxima!